Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: sentem-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Então, o que são os anjos? É uma pergunta, ó. O que são os anjos? Eles são espíritos que servem a Deus, os quais Ele envia para ajudar os que vão herdar a salvação. No capítulo 2 diz assim: por isso devemos prestar mais. Por que nós devemos prestar mais atenção? Nós temos que pegar a continuidade. Ele está falando, o que são os anjos? São espíritos que servem a Deus, mandado por Deus a serviço de quem vai herdar a salvação. Só que eles servem, preste atenção, isso é segredo. Os anjos servem a Deus. Então, esses anjos vão estar ao serviço de quem vai herdar a salvação, porque estão servindo a Deus. Então, os anjos vão servir a Deus por meu intermédio, por seu intermédio, por intermédio da igreja. Então, quando você e a igreja está servindo a Deus, você tem os anjos para te ajudar. Então, tudo que eu fizer, se for para Deus, eu vou ter os anjos para me ajudar. Então, quando o pastor fala assim, teu trabalho é de Deus, o teu dinheiro é de Deus, tua saúde é de Deus, teu corpo é de Deus, busque Deus em primeiro lugar, que tudo seja para a glória dEle, é porque se tudo for para a glória dEle, Deus vai enviar os seus anjos para te ajudar. Pegaram, gente? Porque os anjos eles são enviados para servir a Deus, entende? A respeito de quem vai herdar a salvação. Então, quando eu estou servindo a Deus, eu sou salvo. Então, os anjos vão estar à minha disposição. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso, tá? Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Então está falando aqui, olha bem, se quando a obra era feita por meio dos anjos, e alguém desobedecia os anjos, eles recebiam o castigo que merecia, ele fala assim, e agora? Aqui está dizendo que agora piorou, porque agora o negócio ficou mais sério ainda. E nós precisamos saber que, como tem os demônios trabalhando, Deus ele tem anjos. Então quando Jesus diz assim, os anjos das crianças, eles assistem diante do Pai. Então todos nós temos anjos. Os anjos são enviados para nós. De qualquer jeito, o cara seja salvo ou não, ele tem anjos. Só que os anjos que Deus manda para cuidar das crianças, quando eu cresço, ele vai embora. Vamos, gente? Não, ele está ali comigo, ele está à minha disposição. Só que, quando eu começo a pegar minha independência, eu é que vou, entende? Determinar o que o anjo vai fazer na minha vida. E eu vou determinar o que o anjo vai fazer na minha vida através do quê? Diga comigo, da palavra. Então, se eu faço algo na palavra, a palavra tem uma sentença, o que os anjos vão fazer? E assim, querido, como nós nascemos, nós temos anjos, o diabo também, quando nós nascemos, ele manda anjo para ficar com a gente também. E nós vamos crescendo, esses anjos são espíritos familiares, eles vão ficando conosco. E esses anjos estão ali para executar o juízo da palavra, os demônios. E o anjo de Deus está ali para nos guardar, nos proteger, entende? De acordo com a palavra. Então, se você não compreende a palavra, você não vai entender isso. Porque, querido, é muito fácil falar, leia a Bíblia. Ninguém obedece, né?
Será que se eles souber a desgraça que estão aprontando, eles não iam ler a Bíblia, né, Raquel? Por que a Bíblia fala assim, ó, lê, medita de dia e de noite para que vás bem? Nós tem que ficar, querido, por quê? Porque a palavra, ela tem que... Querido, quanto que eu vejo as pessoas ouvindo coisa certa, pega caminho errado, porque não conhece direito a palavra de Deus. Às vezes até sabe, mas não conhece. Pega errado. Ó, uma coisa que eu quero que vocês entendam. Então, o ministério dos anjos existe. Para você entender sobre seres angelicais, os anjos, eles têm o poder de até se materializar, eles podem aparecer na figura que eles quiserem, eles têm os atributos, né, que é diferente dos homens. Então, e esses anjos, eles são fortalecidos, dos demônios pelo pecado, pela desobediência da palavra, eles são fortalecidos, eles se transformam em anjos mais poderosos pela desobediência. Então, para que é a feitiçaria, a bruxaria, a maldade, o pecado? Tudo isso é para alimentar os anjos do diabo. Para que é a santidade, a obediência, a palavra, tudo? É para poder fazer o seu anjo também ficar forte. E às vezes até a troca de anjos, né? Então, quando uma pessoa vai buscar uma cura por outro lado que não é o de Deus, chega lá a uma troca de demônio. O demônio que vai te curar, lá ele passa a ser o cabeça. E geralmente ele é um maior, o mais forte e o mais perigoso do que o que estava fazendo a doença. Aí você vai pegando cada vez demônios mais fortes, mais grandes, né? Então há uma troca de demônio. Eles vão em hierarquias e tem demônios que eles vão sendo tão poderosos de conquista que eles passam a ser aos príncipes da cidade. Por exemplo, igual tem o prefeito, tem um demônio que quer ser o prefeito da cidade. Se o povo de Deus não ora, não sabe lidar com isso, ele vai trazendo problema para a cidade. Nós conhecemos quem é o príncipe da cidade pelo pecado que reina na cidade. Então nós fomos numa cidade, certa vez, chegou lá, todo mundo tinha problema na perna, lembra, Raquel? Um monte de gente, mas veio orar, um atrás do outro, tudo com problema na perna. Né? Então nós já sabemos que é o demônio que opera na perna, né? Pode ser o saci pererê, alguma coisa assim, que a turma faz trabalho para ele, a cidade vai praguejando. Tem lugar que sem explicação o adultério domina. Tem lugar que é idolatria. Tem lugar que é coisa. Então, e esses lugares, né, é porque aqueles demônios são alimentados, eles vão sendo fortalecidos. E aí eles trazem as consequências, eles trazem a doença. Então nós sabemos, né, que tem hierarquia de demônio que trabalha nos ossos, que trabalha na coluna da pessoa, que trabalha na perna da pessoa, que trabalha tem os demônios que trabalham na finança, os demônios que trabalham nisso, naquilo. Agora deixa eu te perguntar, se tem demônio que opera em tudo isso, será que não tem anjo de Deus também, gente? Vamos, gente? Fala assim, com certeza. Então nós devemos ficar o quê? Animado, porque nós decidimos buscar Deus. Agora, olha bem, está vendo? Eu começo a aprender por que eu devo buscar Deus. Não é por causa de que é certo, que é errado. Então eu vou ficar dentro do propósito. Eu começo a ter propostas inteligentes. Eu começo a ter o porquê que eu faço as coisas. Porque se você não tiver isso, você é daqueles crentes que não vai firmar nem na igreja. Você não vai ficar firme no Senhor. Na hora que acontece alguma coisa na igreja que te contrariou, que te deixou feridinho, machucadinho, você desanima. E o diabo monta nas tuas costas de novo, mesmo estando na igreja. Mas se você entende dessas coisas, você é perseguido, o que você usa? Você usa isso aí para poder ficar mais firme ainda com o Senhor, para ter mais anjos de hierarquia maior na tua vida. Se você foi injustiçado, você pratica a palavra para vir anjos de justiça na tua vida.
Se você começa a ser prejudicado financeiramente, você vai ter atitudes na palavra para ter anjos que vêm fazer justiça nas suas finanças. Mas se você cai no jogo do demônio, o que você vai sofrer? A sentença daquilo que o diabo estava te dando. Então você tem que saber reagir. Por isso que a Bíblia fala assim, sujeitai-vos a e resisti ao, e ele, o diabo não é anjo? Vamos, gente. Então nós precisamos entender. Quando o pastor sempre fala que o segredo do evangelho é a autoridade que Deus deu para o homem, o céu é do Senhor Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então aqui nós vamos entender que o maior interessado para o diabo e para Deus é nós. Deus porque nos ama, quer nos salvar. O diabo porque tem bronca com Deus, ele quer vingar Deus na nossa vida. Ele não pode pegar Deus, mas ele pode pegar o Paulo, pode pegar a Yumi, pode pegar você, né? E o que Deus quer? Deus quer que você não seja pego pelo diabo. Então Deus quer te proteger. E para Deus te proteger, Ele precisa usar o ministério dos anjos, porque, entende? Fica uma luta justa. Deus vai fazer isso mesmo. Mas olha bem, nós também, se nós tirar a nossa humanidade, nós também somos iguais aos anjos. E Deus nos deu autoridade e poder. Quando Jesus falou assim, eis que vos dou autoridade e poder para pisar a cabeça de serpente, escorpião, Ele está falando que está dando autoridade sobre todos os demônios. Mas, você tem que entender, querido, que os anjos, segundo a palavra de Deus, está lá em Salmo 103, 19, o Senhor Deus colocou seu trono bem firme no céu, diga comigo, no céu. Ele é rei e domina tudo, louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que Ele diz, e obedece os seus mandamentos. Louvem o Senhor todos os seus anjos do céu, todos os seus servos que fazem a sua vontade. Então olha bem, uma coisa que você tem que saber. Os anjos fazem o que Deus diz, mas a terra Deus deu aos homens. Então, para você fazer o que Deus quer, usando os anjos, você tem que conhecer o que Deus diz a respeito de cada coisa. Senão você pode dizer bobagem. Por isso que Deus, que a palavra de Deus ela fala bem claro, se com a tua boca confessares a Jesus como seu Senhor, e no teu coração creres. Então uma coisa que eu quero que vocês entendam, para nós vivermos espiritualmente forte, saudável, ser mais que vencedores, nós precisamos usar a técnica de buscar a palavra até que ela transforme a nossa natureza. Senão na hora da prova você se ofende, você se machuca, você fica coisa. Por quê? Porque você não mudou a tua natureza. Então nós temos que ouvir e praticar a palavra até que ela entre no nosso coração. Para você operar com os ministérios dos anjos, se você não for uma pessoa transformada, você não é de confiança. Deus nem pode te dar a unção que Ele tem para a tua vida, a autoridade que Ele tem para a tua vida, porque senão você vai se matar com a unção. A unção vai te destruir. Por quê? Porque a unção ela tem que se mover na palavra. Quando eu me preocupo, que eu vejo que é impossível Deus fazer um avivamento no nosso meio, é por causa, às vezes, das palavras que saem da boca da Rose, que sai da tua boca, por causa da falta de importância que você dá na hora que eu estou. Você não dá importância à hora que o pastor está pregando. Às vezes eu vejo, querido, a gente fala uma coisa aqui, a gente acaba o culto, já vem um querido, às vezes até um querido da gente está falando bobagem já. Aí a gente sabe, não tem como acontecer.
Então nós temos que compreender que nós não estudamos a palavra só para ficar sabido, nós temos que ficar falando, remoendo, deixando ela transformar a nossa natureza. Transformar a nossa maneira de pensar, de ver as coisas, tudo. E se nós não concentrarmos naquilo que Deus está nos dando, nós vamos ficar que nem trouxa o resto da vida, querido. Tem que mudar. Tem os caras que estavam ministrando para uns nativos, converteram, e ele pregando ali, pregando, falou, vamos estudar a Bíblia inteira. Então começaram a estudar o Novo Testamento, e aí aconteceu um imprevisto, ele teve que viajar, chamou um dos índios lá e falou, ó, você vai estudando a Bíblia, aqui quando voltar, nós vê aonde você parou. E eles tinham parado em Mateus capítulo 5 e 6, né? Mateus capítulo 5 e 6. E o cara foi, demorou uns 6 meses, voltou, chegou lá, vamos continuar o estudo, aonde vocês estão estudando? Ele falou, Mateus capítulo 5 e 6, Sermão da Montanha. Aí o cara falou, mas caramba, faz 6 meses que eu saí daqui. Ele falou, é que nós não conseguimos viver isso aqui ainda, nós não estamos conseguindo fazer o que manda aqui. Na hora que nós conseguimos fazer o que está escrito aqui, daí nós passa para o próximo capítulo. E é mais ou menos isso que você tem que entender. Você tem que praticar, falar, até ser. Aí você vai deixar o medo. Por que o medo é pecado? Porque o medo é uma coisa que está gravada no teu coração. E a boca vai falar o que o coração está? Daí toda vez que acontece uma coisa, você vai viajar, ó, não passa, não corre, que senão nós vamos sofrer um acidente. Cuidado, senão bate o carro. Você não vai bater, vai. Ué, vai acontecer o que você está. E você está profetizando porque você está cheio de medo. Quando eu vou, pergunta para o Leandro, pode perguntar para qualquer um. Pode ser a pessoa mais navalha do mundo. Montou no carro, a primeira coisa que eu faço, eu oro e vou curtir a viagem. Pode navaiar, pode fazer o que for, eu fico bem tranquilo. Por que eu vou usar a circunstância para falar, ai, vai bater, ai, não vai morrer? Vai mesmo. Porque, olha bem, vou explicar para vocês. Quando o povo de Israel estava no deserto, então vamos lá, onde é que está escrito? Deixa eu ver aqui. Ó, está escrito em Êxodo, capítulo, deixa eu ver aqui, 23, versículo 20 em diante. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda diante dele, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão. Diga comigo, não perdoará a vossa transgressão. Agora diga comigo assim, os anjos que estão nos servindo e os demônios que estão para matar, roubar e destruir, fala aí. Eles não têm a natureza de Deus de ter misericórdia. Os anjos, querido, eles são criaturas prontas para executar o serviço, e quem determina o serviço que ele vai executar é as nossas atitudes. Pegaram? Tanto é que Jesus teve que pagar aquele preço, porque os anjos iam executar. Então muitas vezes nós saímos, né, querido, das bênçãos de Deus, que se nós ficar na bênção de Deus, né, o nível que nós somos abençoados é o nível que nós vamos ser atacados também. E Deus não pode fazer nada. Para você ser um empresário, você tem que aprender, ser treinado para lidar com a adversidade. Porque quando você for empresário, você vai ter luta de empresário. Como é que você quer ser empresário, sendo que não aprendeu a ter a luta nem de empregado ainda? Então, quando você é empregado, você aprende a ter a luta,
vence a luta de empregado honrando o patrão, entende? Servindo como se estivesse servindo a Deus, fazendo tudo, e aproveita o quanto você está de empregado a lidar com as lutas de patrão. Por isso que você tem que ser como patrão aonde você é empregado. Porque se você é a responsabilidade de patrão sendo empregado, você está sendo treinado para encarar a diversidade de um empresário. Porque é um trampolim. Nós temos que ser resolvido como criança, resolvido como adolescente, para ser um adulto de excelência. Senão nós vamos carregar a maldição de empregado na vida de patrão. Quando eu tinha meus funcionários na oficina, eu falava para eles como devia ser, né? Falei, porque ao dia que vocês forem patrão, vocês vão ter o mesmo problema. Tem muitos deles que não conseguem nem ter empregado. Por quê? Porque tem que resolver isso. Você não é uma pessoa que honra o patrão por causa de que você é especial, não. Você tem que resolver isso por causa do mundo espiritual. A maneira que eu penso, que eu vivo, ela traz o juízo para a minha vida. Então, olha bem. Fala assim, mas ser diligente, 22, mas ser diligente, ouvires a voz e fizer tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te livrará dos amorreus, dos heteus, dos fariseus. Aqui, querido, está dizendo o seguinte, se nós fizermos tudo o que Deus manda, é igual lá em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e ter cuidado de fazer tudo que eu vos mando, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quem que vai trazer a bênção sobre a tua vida? Os anjos. Quem que vai executar a maldição na tua vida? Os anjos. Demônio veio para matar, roubar e destruir. E anjos de Deus veio para quê? Para fazer o que Jesus conseguiu, o que Jesus fez. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples para vocês. Quem aqui aprendeu a pedir para os anjos ajudar no serviço? Quem aqui aprendeu? Quem quer testemunhar assim, ó? Falar assim, eu sei que todos vocês podiam falar, mas eu queria pelo menos 5 testemunhos aqui, falar assim, ó, funciona. E dar algum detalhe, né? Um detalhe bem simples, assim, por exemplo, ó, eu peço para o Senhor ajudar lá na loja, né? Fica um dia tranquilo e nós fatura. Os problemas parece que estão resolvendo automático. Por quê? Porque eu orei certo. Mas quando eu oro errado, só a graça. Quando eu esqueço. Não, quando a gente pede a Deus, né, não é todo dia, né, pastor? Que a gente tem dia que parece que ora, mas... A gente é falho. Todo mundo passa por isso. É falho. Mas o dia que você ora com fé, as coisas rendem, parece que tudo dá certo, é mais rápido as coisas, né? Então, eu aprendi isso, sempre que eu tenho pedido, e o dia que pede com fé mesmo, as coisas acontecem, o dia flui, e o dia que você esquece, parece que o dia fica amarrado, é bem interessante, sim. Então... Funciona? Funciona. Tá. Ó, uma coisa que é bem interessante. Então, no meu aniversário, um dos meus aniversários, eu ganhei um celular, e na época a igreja acho que pagou, acho que quase 5 mil no celular. E na mesma semana eu perdi o celular. Eu fui na praça, de tarde, depois cheguei em casa, cadê o celular? E saí, fiquei de noite, postei no Face, tudo que eu tinha perdido o celular, e o celular. E eu fiquei ruim, gente, fiquei ruim e comecei a orar. E eu já sabia o negócio dos anjos, né? Eu falei, Senhor, que o teu anjo, Senhor, né? Faça esse celular, eu achar esse celular, quem achou devolver, eu quero o meu celular, Senhor, que teu anjo devolva o meu celular. E no outro dia, eu saí de novo, eu fui várias vezes nos lugares que eu passei, nada. No outro dia eu saí de novo, nada. Aí antes de sair de casa, estava chovendo, já estava um pouco atrasado para o serviço, porque eu estava correndo atrás de achar o celular.
Aí eu senti que o Espírito Santo falou assim, volta na praça. Aí eu voltei na praça e estava chuviscando naquele momento. Antes não estava. E eu passando na praça assim, ó, andando devagar, de repente o meu zóio bate assim, ó, o celular bem no cantinho assim da calçada, na grama, um lugar fácil das pessoas ver, e um lugar aonde passa, querido, procissão de gente toda manhã para ir trabalhar, para ir para a escola. Entende? O celular estava lá. Eu acredito que um anjo guardou ele. Diversas vezes nós perdemos as coisas lá em casa, nós falamos assim, Senhor, teu anjo. Então isso são experiências com seres angelicais. Entende? Que nós temos inúmeras, é que a gente esquece, né? A gente esquece, mas nós temos muitas e muitas experiências. Né? Teve uma vez que nós foi orar para uma festa das bruxas, e nós, a energia, puf! Quem que desligava a energia? Porque depois que a festa acabou, que todo mundo ficou com medo e foi embora, a luz parou a chave parou de cair. Quem desligava a chave? Era um anjo, que ia lá e pof, né? Pegaram. Então muitas vezes nós temos que compreender essas coisas, que esses seres angelicais, de vez em quando a gente tem umas experiências, mas você precisa perceber assim, vamos dar um exemplo, o Cassiano ora lá, e num dia ele fala assim, meu Deus, mas hoje nós fizemos tanta coisa, né? Rendeu. Então, aí ele fala, é porque nós orou, pediu para os anjos, né? Fala uma experiência aí, filha. Quando eu vou limpar minha casa, antes de começar, eu falo, Senhor, manda teus anjos para me ajudar. Porque em casa, assim, não é extremamente grande, mas não é pequenininha também, né? E o dia que eu levanto atordoado, que eu falo, nossa, hoje eu tenho que fazer isso, e não peço a ajuda dos anjos, gente, não sai nada. Não consigo fazer nada. E chega no final do dia, eu estou um bagaço. E eu vejo assim também, que às vezes quando a gente vai sair, a gente entra no carro, a gente ora. A gente pede a presença dos anjos junto com a gente, pede a presença dos anjos cuidando das estradas, nos livrando de todo incidente, de todo acidente. Então, e corre tudo bem. Vamos em segurança, voltamos em segurança. E tudo assim, sempre colocando Deus acima de tudo e pedindo para Ele liberar os anjos para estar nos ajudando. E funciona, viu? Quem não faz isso, comece que vale a pena. Vale a pena, é isso aí. Então, mais alguém quer contar alguma experiência? Minha paz. Eu quero contar a respeito do que a Raqueline falou de viagem. Teve uma vez que nós fomos no médico em Santo Antônio, e a gente sempre ora para Deus guardar, livrar, cercar os carros, né, que passam em volta da gente, tudo. E a gente estava retornando de Santo Antônio, e o Enoque virou e falou assim para mim, mamãe, ó o anjo ali, o anjo do vovô. Ele falou desse jeito. Eu falei, o anjo do vovô? Ele falou assim, aqui, olha como é que é interessante, ó. Se acontecer um mal para eles, quem vai ser prejudicado? O vô, né? Falou aqui o vô. Então, olha bem, o que é a palavra que o Enoque está, na hora que ele falou, o anjo do vô, está confirmando, né, que as pessoas que fazem parte da vida da gente, elas são protegidas para poder você não ser atingido. Então, isso eu creio, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus guarda a vida de muitos de vocês por causa que pode me prejudicar. Agora, eu quero que vocês sejam igual a mim, ou melhor. Tá? Pode continuar. Aí ele falou isso. E eu achei estranho, mas eu falei assim, bom, então amém. Se tem um anjo aí que você está vendo, glória a Deus, né? E continuamos vindo, daí ele começou a brincar, começamos a conversar. De repente ele virou para mim e falou assim, a bruxa. Eu falei, bruxa? Ele falou, Eu falei, aonde a bruxa? Ele falou assim, ali, mamãe, ali.
E pelo que ele mostrava, estava junto do carro. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, o anjo do vovô não está aí? Ele virou para mim e falou assim, tá. Eu falei, então você fala para o anjo do vovô pegar a espada de fogo e cortar a cabeça dessa bruxa, destruir ela agora, em nome de Jesus. Aí eu fui falando para ele foi falando do jeito que eu mandei, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, e agora, cadê a bruxa? Não está mais, mamãe, não está mais. Eu falei assim, então, ele, uma criança, estava mais sensível que eu e o Lu, né? E ele viu o anjo primeiro nos guardando e depois ele viu um demônio ali que provavelmente ia tentar alguma coisa contra a gente, né? E a gente usou, né, também dele para ele usar a autoridade, porque era ele que estava vendo, não era nem eu nem o Lu. Então Deus estava dando autoridade para ele, uma criança, né? E às vezes a gente não presta atenção no que as crianças falam, né? E ele fez do jeitinho que a gente falou, do jeitinho que a gente orientou, e Deus usou ele e destruiu a obra do inferno ali que estava tentando contra a vida nossa. E também um testemunho de sábado, né, Jane? Nós estávamos só em 4 para lavar aqui. Aí a gente orou, a gente falou assim, Senhor, manda um exército aí de anjos da limpeza para ajudar a gente, porque nós estamos em pouquinho, né? E a gente começou a limpar. E as meninas começaram a limpar, eu subi para pegar um pouco de água e pegar uns rodos. Quando eu desci, que não deu nem 5 minutos, elas já estavam na metade do templo limpando. Eu falei assim, nossa, meu Deus, será que eu demorei tanto lá em cima para pegar um pouco de água e 2 rodos, né? Aí, nisso, elas já estavam na metade. Eu falei, não, então eu vou fazendo outra coisa. Mas, gente, foi super rápido a limpeza. Muito rapidinho. Aí, Deus mandou a Sueli, né, outro anjo, que já foi limpando lá a parte de cima. Então, foi assim, ó, rapidinho a limpeza do ministério, em pouquíssimas pessoas. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é com o que você fala, porque os anjos, eles não têm misericórdia. Então, aquele livro, Há Poder em Tua Palavra, e também quando Deus fala de bênção e maldição, pode ver que Ele fala da boca. Também quando Deus fala da fé, Ele fala também da boca. E Ele fala da boca, quando Ele explica a palavra que tem poder na boca, Ele fala que é a palavra que vem do coração. Entende? Porque os anjos, eles não podem agir de qualquer jeito, mas eles agem pelo coração. Então tudo que você tem hábito de falar, você toma cuidado. Toma cuidado com o que você tem no coração. Porque não adianta você parar de falar, travar a boca, mas você tem que ficar com o coração ali. Uma hora ou outra você dá uma sentença, e o demônio vai executar. Então, falar palavras negativas, baseadas fora da promessa de Deus, você vai receber a punição. Sempre você tem que lembrar, a Raquel está fazendo o estudo dos reis, mas ela fez o estudo lá do povo no deserto. Vocês lembram do povo no deserto? Então, o povo no deserto, Deus mandou eles espiar a terra para eles encher o coração de vontade de invadir a terra. Para eles dizer que a terra era boa. Deus não mandou eles ir lá para ver que era difícil. Entende? Deus mandou ele lá para ver o fruto da terra, que a terra era boa. Para eles ficarem com mais vontade, porque eles iam precisar de fé. Então, olha bem, a fé vem pelo ouvir. E quando fala de fé, a fé tem que ser do coração. Porque o coração fala do que a boca está cheia. Então, quando fala assim para você ler, meditar, ruminar, ficar pensando e falando a palavra, é a técnica da decorar, igual eu falei para vocês outro dia. Você decora. Você não decora só para saber, você decora para poder encher o coração da palavra. Mas as pessoas estão cheias de medo. As pessoas estão cheias diga comigo, medo.
Então, quando você vai ouvindo, meditando e pensando, né? Daqui a pouco você está falando a palavra, daqui a pouco você está falando de coração, daqui a pouco você está teimoso na palavra e fica firme na palavra e você traz a existência. E a função do diabo é ficar te provando para você desistir da palavra. E se você estiver bem firme, você vai vencendo todas as provações. E essas provações só consolidam aquilo que Deus tem na tua vida. Mas aquele povo foi espiar a terra. E eles basearam aquilo que eles espiaram na dificuldade que eles iam ter, na luta que eles iam ter. Deus não mandou eles fazer isso. Então eles foram lá, fizeram o que Deus não mandou, mesmo que eles estavam certos. Qual que é o erro deles? Eles fizeram o que Deus não mandou. E mais 2 foi lá, viver a mesma experiência e fizeram o que Deus mandou. Por quê? Porque os 10 espias basearam as coisas no coração deles. Mas Josué e Caleb baseou na promessa de Deus. Entende? E eles não ficaram olhando lá, porque se Deus falou, é o que Deus falou. E na hora que eles chegaram lá, eles falaram a sentença que eles tinham, por causa de ver errado. Por causa do medo. De que medo? Medo. Sabe o que eles falaram? A terra é boa. Mas, tem muralhas, tem gigantes. E o Senhor nos trouxe aqui para morrer nesse deserto. Aconteceu com eles? Toda aquela geração. E eles começaram a chorar. Na hora que eles fizeram aquilo, o que eles fizeram? Os anjos, lembra que nós lemos lá que o anjo ia na frente deles? Eles tinham que fazer tudo. Aquele anjo ouviu aquilo. E aconteceu o que eles falaram. Contar uma experiência, né, que chocou a Rose ficou ruim comigo, né? Mas eu não brigo com a Rose por causa de coisa, eu brigo por bem dela, né? O cachorro escapou, uma cachorra nossa. A cachorra ficou que nem doida, passando com moto, quase atropelou ela. Né? E a Rose falando e eu quietinho. Mas você é muito sossegado. Mas ela não está sabendo por que eu sou sossegado. Né? Eu sabia que podia acontecer as mesmas coisas que a Rose estava preocupada. Mas eu sabia que se eu, né, ficasse com medo e profetizasse aquilo, eu estava chamando a existência. Então muitas vezes você precisa entender como é que funciona a palavra de Deus para você ajudar e não atrapalhar. E, né, a Rose chegou a brigar comigo. E uma das coisas que ela pediu para mim, não me exponha na igreja. Eu falei, mas vou mesmo. Eu tô treinando, querido, uma coisa viva, né? Então eu gosto de viver a palavra verdadeira, real, né? Aí eu falei, querida, deixa a cachorra. Não, mas eu falei assim, querida, mas se ela morrer, morreu. Eu vou fazer o quê, né? Quer dizer, eu tenho que me livrar do medo. Morrer, morreu. Deixa. Mas aí, né, eu já errei de falar aquilo. Não sei se você entende. Eu errei, estou errado. Não devia nem falar aquilo. Eu tinha que falar assim, não vai acontecer nada não. Já dei ordem, né? Tinha que falar assim. Mas eu fui falar para ela ficar tranquila, né? Eu falei assim, ela falou, mas daí, né? É igual eu falei para minha sogra, né? Eu falei assim, fiz seguro do carro, a senhora pode sair batendo todo mundo, o carro tem seguro, tá? Mas eu falei isso para ela perder o medo de dirigir, de bater nos outros, né? Só que ela andou batendo um punhado, sabe? Porque eu falei errado, né? Eu devia ter falado diferente, devia ter falado assim, sogra, a senhora agora tem seguro, não precisa ter medo de bater nos outros, né? Sabe? Não, mas eu falei, pode sair batendo. Aí ela saiu mesmo, bateu num punhado.
E eu sou o culpado, né? Aí na hora que eu falei aquilo para a Rosa falou assim, mas não tem medo dela morrer, eu tenho medo de uma moto que matar um motoqueiro. Eu falei, ai. Eu já falei uma desgraça e a Rose aumentou a desgraça ainda, né? Eu falei assim. Então, essas coisas, nós temos que se arrepender, que nós temos que falar, Deus, tem misericórdia. Como é que eu vou ser um avivalista se eu não sei lidar com a minha boca, com as coisas cotidianas do dia a dia? Sabe, querido, às vezes, né, chega a irmã perto da gente e começa a reclamar do filho, da filha, do marido. Não tem problema reclamar, mas o jeito que ela está reclamando, ela está sentenciando, ela está jogando sentença. Já pensou se uma pessoa dessa tivesse num alto nível de unção de Deus, ela matava o filho, o pai, a mãe, todo mundo com aquela fofoca ali. Eu vejo, né, querido, que Deus, todas as pessoas estão debaixo dessas sentenças, mas eu vejo uma grande misericórdia de Deus, está nós separados do mundo espiritual, separado de Deus, mas quando nós se achega perto de Deus, querido, essas coisas começam a ser mais evidentes. Por isso que crente é um perigo. Eu sempre falo o seguinte, você é crentão, aí você vai lá no rodeio, e alguém pega uma garrafa, né, de vidro, ou 1 litro de vinho, cheio, e faz assim, e tem lá 3.000 pessoas. Cai na cabeça de um. Eu estava lá na Metodista, e toda igreja grande, né, tem aqueles irmãos que acham que não tem nada a ver, né? E uns irmãos lá da sociedade, lá da igreja metodista, foram no baile do Havaí. Gente, lembra do jornal? Você só via metodista nas fotos do jornal. Eu não lembro de ter visto um cara que não era metodista no jornal do baile do Havaí. Por quê? Então, você tem que entender, querido, que quando você chega perto de Deus, as coisas para o cara do mundo estão acontecendo também. Todas elas vão acontecer. Está entendendo? Só que o crente é muito rápido. Até precisa ter, por exemplo, assim, para mim orar para uma pessoa que ela ser curada de repente, para anjos aparecer e falar que é o anjo meu que está lá, né? Tudo, é porque eu tenho alguma autoridade no mundo espiritual, então eu tenho que ter muita responsabilidade. Agora, olha bem, eu estou explicando por que às vezes a tua vida não sai do mesmo lugar. Por que você não prospera? Primeira coisa, que você não está ouvindo o anjo falar. O anjo, ele está mandando você ler Bíblia, meditar, vigiar, honrar a autoridade, vir na igreja, assumir compromisso, colocar tudo na mão de Deus. Por quê? Porque o anjo está dando ordem para você. E a Bíblia mostra bem claro, se você desobedecer o anjo, entende? Não haverá misericórdia naquilo que obedece. Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências... e para vocês, para nós finalizar, para vocês ficar contentes com o ministério dos anjos, então você pode falar assim, mas seres angelicais é do Velho Testamento. Não, querido, olha bem. Quando Jesus veio à terra, quem veio conversar com José, com Maria, com tudo? Diga comigo. O anjo. O anjo Gabriel veio. Quando você vê no Novo Testamento, quem soltou Pedro? Diga comigo, um anjo. Entenderam? Quem soltou Paulo e Silas? Anjo. Quem que conversou com Paulo a noite inteira o que ia acontecer o naufrágio? Um anjo conversou com Paulo. Quem que arrebatou João, pegou João e levou para o terceiro céu? Um anjo.
Pegaram? Então, os seres angelicais, eles estão aqui, ao nosso serviço. Quem que guardou meu celular? O anjo. Quem que acha aquilo que você perdeu? O anjo. Então, os seres angelicais, eles estão a serviço do reino de Deus, a serviço do céu. Agora em Jesus, muito mais. Entende? Você precisa compreender isso. Só que o anjo, ele vai executar, diga comigo, o anjo vai executar a palavra de Deus. Aí nós vamos, querido, conhecer o serviço dos anjos. Salmo 103, o que diz lá? Salmo 91, versículo 11. O que diz lá? O anjo do Senhor acampa ao redor do que o ama e o tema. Então, para terminar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Você tem que entender 3 coisas que você tem que fazer para você acessar o ministério dos anjos na tua vida. Mas uma coisa que é bom você entender: se você for firme na igreja, amar a igreja, ser dizimista, ofertante, participar da obra, vir aqui com uma proposta do avivamento, do propósito de Deus para a igreja, os anjos desse ministério vão estar lá na tua vida, ajudando você no dia a dia por causa do ministério. Entende? Se você fixa os olhos no teu pastor por causa da unidade que tem que ter, porque sem unidade nós não vamos chegar em lugar nenhum. Os anjos, querido, que estão na minha vida, que estão na vida dos irmãos mais fiéis aqui, por causa do seu compromisso naquela igreja, vão estar te ajudando. Por isso que o Enoque viu, claro que ele falou, o anjo do vô está aqui. Não era? É que isso aqui é para ficar bem claro, é que por causa de você estar envolvido no negócio, os anjos daquele negócio vão te guardar e te proteger. Por quê? Então, se você começar a saber, né, que você vai ser abençoado financeiramente, familiarmente, por causa, né, dos anjos que vão estar te ajudando. Por exemplo, olha lá, o Senhor fez um milagre na vida da irmã lá, quer dizer, o anjo que pegou aquele demônio ali, ele está aqui a seu serviço. Entende? Então, uma das coisas que você tem que ter para poder ter os anjos do Senhor a teu favor, porque você precisa ter posição para ter anjos de Deus a seu favor, porque se você não estiver dentro da regra, eles não vão estar ao seu favor, mas os demônios sim, tá? Não a seu favor, a disposição para te destruir conforme a palavra. O demônio não pode te destruir fora da palavra, ele tem que cumprir a palavra também. Olha bem, primeira coisa, aqui no Salmo 103 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor de que o teme. Diga comigo, temer ao Senhor. Então, olha bem, aquilo que a Raquel falou foi tremendo. É uma palavra diabólica, uma frase demoníaca que a pessoa às vezes tem na boca. O que é? Nada a ver, não dá nada não. Querido, toda vez que você ouvir essa frase, você pega, você fala, amaldiçoa ela. Fala assim, eu amaldiçoo essa frase em nome de Jesus, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Senão você não tem temor. Quando você fala assim, não, eu posso tomar, eu gosto de tomar um vinho, bem pouquinho. E eu tomo esse vinho e eu tenho certeza que beber não é pecado, né, tal, mas as consequências da bebida correto? E comer também é pecado, né? Comer errado, diga comigo, não é só comer muito, fala aí. Fala, comer errado é pecado. Então, quando eu vejo assim, eu começo a ter medo, né? Aí, eu peguei, todo dia eu chegava em casa assim, eu ponho um pouquinho assim só. Uma garrafa dá para uma semana e pouco. Só um pouquinho. Tomava um golinho. E uma bistequinha, um creminho de ricota, um golinho de vinho. E vou dormir. Porque se eu tomar vinho, eu não saio de casa. Pode perguntar para minha esposa, é em casa. Né? Não saio para ter contato com pessoas. Né? Às vezes eu venho aqui no ministério passear com o cachorro.
Mas não bebo para ficar bêbado, não. Mas eu fazendo aquilo todo dia. Aí eu estou fazendo avaliação em 2 lugares, né? Aí eu fui lá no lugar lá, tal, a mulher falou assim, ó, você emagreceu 1 quilo, mas você perdeu um pouco de porcentagem de massa magra e ganhou um pouquinho de gordura. E ela falou assim, só pode ser comida. Eu falei para ela, é impossível, porque eu estou comendo certinho, porque eu estou emagrecendo, né, tal. Ela falou, ó, não tem outra explicação, você tem que ver com a sua nutricionista, porque só pode ser comida. E eu falei que não, mas na hora que eu cheguei em casa, maldito, é o C. E a carne de boi? Também. E a ricota? Também. Aí o que eu fiz? Falei para a Rose, não é, Rose? Sai para lá. Então, diga comigo, tem a ver sim. Então, tudo que você faz errado, tem a ver sim. Esse negócio de não dar nada não, isso é uma frase super, hiper, mega diabólica. Porque todas as nossas atitudes vai de ser bênção ou maldição. Tudo que nós fazemos vai dar bênção ou maldição. Então a Bíblia sempre fala, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os dias da tua vida. Não honrou pai e mãe? Quem sabe esses jovens que estão morrendo aí são porque estão desonrando pai e mãe. Tem vida curta. Conheci um menino, né? Tinha 2 meninos. Um está vivo, o outro morreu. Os 2 bandidos. Um eu evangelizei, ele converteu. O outro falou assim, ó, gostei da tua palavra, mas eu gosto de ser bandido. Gosto de roubar. E eu vou continuar do jeito que eu estou mesmo. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, que pena, cara, porque você é um menino novo, bonito, tua vida é curta. Ou você aceita Jesus ou você morre cedo. Querido, não deu 60 dias, o menino estava morto. Passou uns dias, esse menino estrupou uma menininha, lá no IBC. Prenderam ele, queimaram o pé dele, eu nem sabia quem ele era. Mas a irmã Kátia, a advogada, chamou eu para evangelizar ele, que ele estava internado, né, com o pé queimado, porque as preso queimou o pé dele. E eu fui lá na hora que eu fui evangelizar o menino que tinha assassinado aquela criança, estrupado e assassinado. Olhei quem que era o bendito que eu tinha evangelizado lá, que não quis saber de Jesus. Aí eu falei para ele, rapaz, é você? Ele falou, é eu mesmo. Ele falou, você lembra de mim? Eu lembro. Eu falei, você se arrependeu de não ter me ouvido? Ele falou, eu arrependi. Eu falei, então eu vou orar para você, para ver se Deus, né? Mas não teve jeito. Transferiram ele de cadeia, e na outra cadeia de outra cidade mataram ele. Nem os bandidos gostam, querido, de vida curta. Morreu novinho. Diga comigo, tem tudo a ver. Então, olha bem, a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, tudo que eu ensino para vocês, ó, vigia, sejam transparentes, vocês têm que ter medo disso. Entendeu? Tem que ter medo de Deus. Não é medo de ficar apavorado. É temor, porque você sabe que você vai se lascar. Que a tua vida pode estar travada, porque você não tem o temor de Deus. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Por isso que essa frase é diabólica, porque ela faz você não ter medo. E aí o cara não tem medo, ele rouba porque ele acha que não dá nada. Ele falta no serviço, acha que não dá nada. Ele desonra o pastor, o padre, o pai, a mãe, porque acha que não dá nada. Fala mal do prefeito, porque acha que não dá nada não. Dá sim.
Outra coisa que você precisa para movimentar os anjos ao teu favor é fé. Porque sem fé ninguém pode agradar a Deus, e sem fé na palavra, os anjos não podem trabalhar ao teu favor. E a fé vem pelo ouvir, temer a Deus, ouvir, amar a Deus, né? A terceira coisa que move os anjos ao teu favor é a oração. Jesus falou assim: Pedro, guarda a tua espada. Ó, como é que a maneira de viver traz maldição. Você não vê que está escrito? Diga comigo, está escrito que se você, né, como é que é? Usar a espada, né? Pela espada você morrerá. Pela espada você morrerá, perecerá, né? Se você ferir com a espada você será ferido. Então, olha bem, consequências da maneira que o cara age. E imediatamente Jesus falou: você não sabe que se eu orar e pedir para o meu Pai, Ele manda legiões de anjos para me ajudar? Então a oração. Diga comigo, os anjos se manifestam com temor. Fala, versículo base. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os guarda. Amém, querido? Então, o anjo, se você não temer a Deus, o anjo não pode te guardar. Então, temer a Deus, tá? Porque toda verdade tem um paralelo. Então, o anjo do Senhor acampa ao redor do que? Outra coisa, diga comigo, se eu praticar a palavra, mediante a fé, os anjos vão fazer acontecer. Ó, porque se eu disser e não duvidar no coração, será assim conosco. Entende? Os anjos vão trabalhar de acordo com a tua fé. Vai trazer existência pela fé. E você deve, para que isso aconteça tudo, você tem que orar. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Feche teus olhos, fala assim: Espírito Santo, pela graça eu sou salvo, mas a palavra, ela é verdadeira, ela nunca é anulada. E eu quero te dizer, Espírito Santo, que eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Espírito Santo, por causa do que Jesus fez, eu agora me declaro templo teu. Venha me ensinar, venha me guiar, venha me transformar. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Me dá a natureza, Espírito Santo, que eu fui criado por Deus, meu Pai, para ser. Dá-me um coração igual ao de Jesus. Espírito Santo, faz eu nascer de novo. Alamai cori xerenarama. Remarana shurikandalabara sorenamas. Pai, dá ordem aos seus anjos, Pai, nessa noite, para que a nossa semana seja uma semana gloriosa. Para que
as eleições no nosso país, Pai, sejam conduzidas por Ti. Que ninguém vote, Pai, em candidato errado. Mas vote no Teu, Pai, escolhido para estar como príncipe dessa nação. Deus, meu Pai, eu quero que Jesus seja o Senhor do Brasil, porque o Brasil, Senhor, é o país do avivamento. Eu tenho dito, Senhor, que o avivamento vem do céu. Porque o Senhor fala antes de acontecer. Só que eu tenho visto, Deus, o Senhor fazendo um avivamento e os homens não respondendo. E eu quero, Pai, que o nosso ministério esteja pronto. Para a hora que o Senhor falar assim, é agora, ninguém fique de fora. E que uma multidão, Senhor, veja a Tua glória aqui, Pai, em nome de Jesus, Deus. As nações, Pai. As nações. Eu vi aquele menino, Pai, que saiu dos Estados Unidos e veio viver no Brasil, Pai, só para estar na nação do avivamento, Pai. E nós nascemos aqui, Deus. Nós nascemos aqui, Pai. Eu estou feliz, Deus, porque nós estamos na terra do avivamento. Na terra do avivamento. Aquele servo Teu, Pai, lá do norte, Pai, pisou aqui, Pai querido, e ele disse, eu estou pisando na terra do avivamento. Eu sei, Pai, que Bandeirantes foi escolhido por Ti, Deus, para ser a terra que vai incendiar a nação, Pai, inteira, Pai. Eu acredito nisso, Deus. Porque eu vejo, Deus, o milagre que o Senhor fez na nossa vida, Pai. Nos dando esse lugar. A palavra que o Senhor nos dá, Pai, só pode vir de Ti mesmo, Deus. Eu Te louvo, Pai. Te engrandeço, Deus. Senhor, faz cada um aqui, Senhor, queimar o coração, Pai. De respeito, temor, Pai, por Ti, Deus. E antes, Deus, eles falavam assim, eu não vou conseguir. Mas agora eles vão falar assim, Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível aquele que crê, Pai. Porque quem faz, Senhor, é o Senhor, Pai. Mas nós queremos estar pronto, Pai, com o nosso coração cheio da Tua palavra. Com nossa mente, Pai querido, pronta, Deus. Alamato cor cabalabaxo, orecandalabás, suricandalamas. Aleluia, Pai. Dá para nós uma semana de prosperidade, Pai. Dá para nós, ó Deus, dias, Deus, de conquistas, Pai. Faz, Senhor, o nosso recurso ser multiplicado, Pai. Multiplicado. Faz sobrar, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Senhor, que os meus irmãos comecem a ter dinheiro aplicado no banco, Pai. Que eles comecem, Deus querido, a ser dizimista, Deus, fortes, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Todo o trabalho Teu, Pai, nessa cidade seja abençoado. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Te amo, Deus. Te amo. Te amo, Pai. Eu abençoo Tua noiva, Pai. Eu abençoo o Teu povo, Deus. Eles ainda vão orar um pelos outros, Pai, mas eu quero, Deus querido, dizer, Deus, que aqui tem profeta, Pai. Aqui tem, Senhor, servos Teus, Pai. Aqui tem pastores, Pai. Aqui tem líderes, Deus. Aqui tem avivalista, Pai. Aqui tem, Deus, levitas, Pai. Aqui tem, Pai. Todos para a glória de Teu nome, Pai. Amém, Jesus.